nome da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, quero dar-vos as boas-vindas a este nosso anfiteatro. O meu nome é Pedro Almeida, sou responsável pela comunicação da nossa faculdade atualmente e hoje estamos aqui para apresentar este livro, esta banda desenhada sobre as alterações climáticas, que se chama O Jogo das Alterações Climáticas, como podem ver, e que resulta de um projeto sobre o qual ouviremos umas palavras dentro em pouco, que tenta motivar em particular as crianças e os jovens para o problema das alterações climáticas, em particular usando mecanismos de divulgação que são, acho eu, adequados e originais. A faculdade tem tentado acarinhar estas iniciativas cada vez mais, porque nós achamos que os veículos de comunicação de ciência devem ser múltiplos e, em particular, de pequenino é que se torce o pepino. Portanto, nós conseguirmos fazer o caminho junto das gerações mais novas para os motivar para a ciência e para a necessidade que é de conhecerem a ciência de uma maneira profunda e não apenas pelo diz que disse, é um dos nossos objetivos. Temos aqui alguns colegas connosco que vão apresentar-nos o livro e falar um pouco do projeto e das implicações que, enfim, esta temática tem. Algumas são conhecidas, mas nunca será demais lembrá-las. O Bruno Pinto e o Rui Brito. O Bruno é autor do argumento da banda desenhada, que está aqui imediatamente ao meu lado, e o Rui, que é o editor do livro, que está ali do lado direito, falarão primeiro. Depois o colega que é um dos coordenadores do projeto que deu origem a este livro, o Gil Penha Lopes, em conjunto com o João Morato, do Instituto de Ciências Sociais, falará também um pouco sobre o projeto. E, por último, teremos o professor Filipe Duarte Santos, que está aqui connosco, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que nos dirá umas palavras sobre este problema também. Quero voltar a dar-vos as boas-vindas e espero que esta sessão seja de vosso agrado e que, em particular, no fim, se tiverem curiosidade para comprar uma das edições, a possam levar com o devido autógrafo, porque os autores estão aqui e é de aproveitar quando assim é. Muito obrigado a todos. Sem mais demoras, passo a palavra ao Bruno. Obrigado, Bruno. Olá a todos, obrigado por terem vindo. Eu vou apresentar-vos então este livro que decorre do projeto Beacon, que foi um projeto europeu sobre alterações climáticas. O meu papel neste projeto foi coordenar e fazer o argumento desta banda desenhada. Este projeto, ou este livro, decorre de outros dois livros anteriores, em que eu fui argumentista também. O Portugal 2055 foi publicado em 2015 e eram 10 histórias independentes por 10 ilustradores diferentes. A reportagem especial foi publicada em novembro de 2016 e falava sobre adaptação às alterações climáticas. Foi desenhada pelo Penin Loureiro, que está aqui à minha frente, e ilustrada pelo Kiko, que depois ilustrou este livro de que vamos falar hoje. E, portanto, a dificuldade ou o desafio, neste caso, no caso deste livro, seria comunicar com jovens europeus de 7 países diferentes, que é diferente de comunicar com jovens portugueses. Portanto, a ideia foi encontrar mecanismos para comunicar com estes jovens dos 13 aos 18 anos que pertenciam então a este projeto. E, portanto, como é que nós fizemos isso? Encontramos personagens jovens, elas próprias, adultas, por questões de viabilidade para fazer uma viagem de longo curso, e tentámos também, portanto eram duas personagens principais, jovens, e tentámos que elas fizessem uma viagem, um interrail, que é uma coisa que os jovens costumam fazer, ou pelo menos têm interesse nisso, e o que é que fizemos mais? Eu tentei que o livro fosse semi-real, ou seja, houve um grande esforço da minha parte para recolher testemunhos, histórias. Por exemplo, eu fui falar com pessoas que tinham estado no incêndio em Mati e que tinham passado por aquele período de pós-incêndio, aquela tragédia na Grécia. Eu falei, por exemplo, com uma senhora da Polónia que pertencia ao projeto e cujos filhos tinham tido problemas respiratórios por causa da qualidade do ar em Cracóvia. Falei com uma agricultora que produzia lúpulo na República Checa. Portanto, houve muita tentativa da minha parte
para integrar realidade e histórias reais de pessoas reais no livro, e algumas das pessoas inspiraram os personagens. As fictícias não, mas algumas delas estão no livro. Portanto, para resumir, este é o percurso que as duas personagens principais fazem. Portanto, trata-se então de dois irmãos, que é a jovem Sofia, que tem 22 anos e cujo primeiro trabalho é então fazer um jogo de tabuleiro sobre alterações climáticas, e o seu jovem irmão de 18 anos, que está mais interessado em artes do que em ciência e é mais contemplativo, tem um interesse por desenho, e eu imagino que esta banda desenhada possa ter sido desenhada por essa personagem fictícia. E, portanto, eles fazem este percurso ao longo da Europa, portanto, de Paris primeiro, depois Alemanha, República Checa, Roménia, até chegarem à Grécia, e depois fazem o percurso inverso pelo sul da Europa. Portanto, fazem este percurso e pelo caminho vão vendo problemas, dificuldades, eventos extremos, coisas que aconteceram, mas também formas de lidar com isso, possíveis soluções ou soluções parciais. Portanto, neste percurso, eles cruzam-se com esses elementos, esses vários elementos. A procura das duas personagens principais, portanto, são fictícias, obviamente, mas são inspiradas em personagens reais. No caso, nós fomos à procura dos organizadores das greves climáticas estudantis em Portugal, e estas tentativas de recriar essas líderes naturais, essas jovens líderes, que depois resultou na personagem. No caso do Gabriel, foi uma coisa um bocadinho mais... É um jovem de 18 anos, portanto, ele é mais criança ou é mais adulto, portanto, foi uma coisa assim um bocadinho mais baseada na ficção. Eu queria-vos dar uma ideia, não tenho muito tempo, mas queria-vos dar uma ideia de como é que as coisas funcionam. Este é o primeiro esboço, ou um dos primeiros esboços de capa. E nós imaginámos a capa situada, portanto, temos a capa e a contracapa e a lombada, e na capa nós temos as personagens principais, portanto, os dois irmãos de que vos falava, na estação de Berlim. Isto foi ainda levado à próxima fase, mas depois foi radicalmente alterado para um cenário mais bucólico, em que fosse mais evidente os painéis solares e que houvesse árvores e alguma natureza à volta. E depois houve também o pedido extra de haver uma manifestante, alguém que representasse a greve climática estudantil, que está aqui na lombada, mas que depois na versão final vai passar... Estão a ver esta figura aqui? Portanto, há de ter depois um cartaz, ela vai passar depois ali para o lado esquerdo, que vocês vão ver aqui. E, portanto, para dizer que os processos nem sempre foram simples. Este foi muito atribulado, a capa foi muito atribulada, o Kiko não ficou muito agradado com isso, vamos dizer assim. Outra coisa que não agradou muito ao Kiko, mas que achámos os dois que era fundamental, era haver uma boa recriação de algumas cidades europeias. Alguém que viva na Alemanha ou na Grécia há de achar interessante que parte do seu país ou parte das suas cidades sejam recriadas, e, portanto, a ideia foi recriar não só as suas cidades e as cidades dos seus países, mas também outras cidades, no caso é Paris. E para vos dar mais uma ideia de método de trabalho, nós temos aqui um primeiro rascunho, um segundo rascunho um bocadinho mais elaborado, já feito a lápis e em tamanho mais ou menos natural. Depois é passada a tinta, e aqui temos a arte final, já depois de colorida, que foi colorida pelo Nuno Duarte, que hoje não está cá. Isto é também, novamente, o processo. No caso, temos um desenho já um bocadinho mais elaborado. Se repararem, o primeiro esboço, ou o segundo esboço do Kiko são cabras em vez de vacas, e há a tentativa de estar mais dentro das linhas, que depois foi abandonada e que passa para fora da vinheta. Portanto, o desenho passa para fora da vinheta. E, portanto, isto é a versão quase final inglesa e a versão portuguesa já adaptada. O processo também passou pela cor, e houve alguns desafios. Eu pedi ao Nuno Duarte, que fez a cor, para dar um exemplo de uma coisa que tivesse sido especialmente interessante e difícil para ele. Vocês veem isto aqui é o elevador da Torre Eiffel. Nós incluímos a viagem a Paris para falar do Acordo de Paris. E aqui temos então o elevador a preto e branco, e depois o processo de cor. Vocês veem de uma forma mais simples os flats, acho que é assim que se chama, em cima, e depois uma gradação até ficar a arte final aqui em baixo.
Para vos dizer também que nós tentámos falar, como eu estava a dizer há pouco, não só de problemas como de possíveis soluções. Nós não queremos contribuir para a eco-ansiedade, nós tentámos ser positivos e não pessimistas em relação ao livro. Nós sabemos que vamos ter impacto com as alterações climáticas e escolhemos olhar para o que podemos fazer. E, portanto, se vocês virem, por exemplo, ali no canto superior esquerdo, nós estamos ali a falar de secas e estamos a falar também de possíveis soluções para secas, melhor aproveitamento da água da chuva, rega gota a gota, novas variedades que requerem menos água. Da mesma maneira, falamos aqui de focos florestais, e especificamente de Mati e de Portugal. Falamos também de corta-fogos, de animais, de gado a comer a vegetação, ou de focos controlados. Portanto, quisemos sempre dar uma visão positiva e do que é que podemos fazer para mitigar e nos adaptarmos às alterações climáticas. E termino com as capas das edições que o livro já teve. Portanto, a edição em inglês, a edição alemã, a edição romena, a edição grega e agora a edição portuguesa. Obrigado. Boa tarde a todos. O Bruno já vos esteve a falar sobre o livro, de maneira que eu pouco vos poderei acrescentar. Deixem-me só dizer-vos que é com enorme satisfação que estou aqui hoje, de regresso à casa onde me licenciei, e que observo que, passados 30 anos de ter cá entrado, a faculdade cresceu imenso. Quando eu cá estava só havia o edifício do C1 e o do C2. Quando chovia era um problema, era uma odisseia chegar à faculdade. Agora vejo o crescimento, a diversidade de cursos, portanto a faculdade está no bom caminho. Sobre este livro, o projeto não nasceu em Portugal, como o Bruno já vos disse, o projeto tem origem na Alemanha. A edição portuguesa foi proposta à Polvo, e a Polvo, eu neste caso, aceitei-a logo, porque eu prezo muito a divulgação científica e prezo também a linguagem da banda desenhada como veículo de divulgação da ciência. E, portanto, sendo para mais uma equipa portuguesa que estava a trabalhar neste projeto, faria todo o sentido que a Polvo, como editora de autores portugueses e da língua portuguesa, estivesse presente e pudesse acarinhar e editar esta obra. Esta obra teve algumas particularidades, como, por exemplo, teve que ser traduzida. O original era em inglês, creio eu, e nós o Bruno teve que fazer uma tradução e uma adaptação para português. Isso trouxe-nos alguns constrangimentos, porque a edição original foi pensada com o texto em inglês, e nos quadradinhos de texto e nos balões, vocês vão de reparar que o texto português, como é maior, está mais compacto, de maneira que há ali uns balões ou isso que estão mais cheios. Não havia nada a fazer porque nós não podíamos mexer na planificação, no design das pranchas, das páginas. Por último, quero agradecer à faculdade, a esta iniciativa, a toda a equipa que esteve associada à produção e à concepção deste evento, e dizer-vos que, no final, o Bruno e o Kiko estão disponíveis para uma sessão de autógrafos, e quem desejar fazer a aquisição do livro poderá fazê-lo. Levará uma recordação, um desenho e uma dedicatória do Bruno. Muito obrigado a todos e uma boa leitura. Muito obrigado. Agora vai ser a vez do Gil Venha Lopes nos falar. Temos que só resolver aqui um... Olá, boa tarde, estão a ouvir? Ok. Estás quase no ar, estás meio cortado ainda, espera só um bocadinho. Olá, boa tarde. Ok, agora... Pedro, ouve? Parece que sim, espera só um segundo. Estão a ouvir, eu vou falando. Quando me ouvirem cantar, digam algo. Occasions. Estão? Ok.
Estão-me a ouvir, Pedro? Tudo bem, podes falar, Bruno. Podes falar, Gil. Estás no ar. Ok. Força. Olá, Obrigado. boa tarde. Olha, muito grato. Já peço desculpa de não estar também em presença, gostaria de também estar aí convosco. E estou muito grato pelo lançamento deste livro. Também é um sonho partilhado por vários de nós de estar a ser lançado na faculdade e algo produzido na faculdade, neste âmbito de trazer a arte, a ciência, estar a chegar às livrarias e poder ser levado para casa pela grande parte das famílias, e aconselho toda a gente a levar os livros lá para casa, já para o Natal, falem já com o Rui. E gostaria de iniciar por agradecer a toda a equipa que permitiu isto, desde a equipa do projeto que geriu, a parte financeira toda que a F-Ciências fez de conseguir trazer isto à realidade, e toda a equipa também que organizou este lançamento para estarmos aqui hoje. Portanto, assim, um grande agradecimento a todos. E ao Pedro aqui como diretor da faculdade por todo o apoio feito, ao Bruno e ao Kiko e a toda a equipa por acreditar nestes desafios, aceitar estes desafios que nós vamos lançando em curto espaço de tempo, com orçamento limitado, e assim acreditar e trabalhar mais do que aquilo que está contratualizado, por defender e por acreditar que o projeto pode ser melhor do que aquilo que seria possível naquele tempo. E também ao Rui da Povo, eu não sabia, então agora todo o projeto é made in Faculdade de Ciências, portanto é interessante ver isso, e aqui um desafio, talvez quem sabe criar-se assim uma editora científica com a Povo, Faculdade de Ciências e o CNADES, poderá ser interessante, e agradecer ao professor por também dar sempre força a estes projetos, só ao professor Eduardo Santos, por dar-nos força a nós, como membros do grupo CCM, dentro do C3C, e por apoiar todos sempre estes projetos. Eu vou agora iniciar a partilha do meu ecrã Espero que estejam todos a ver o ecrã, correto? Ok, então eu vou falar um bocadinho sobre o porquê, de onde é que vem esta intenção de usar a arte para comunicar conceitos científicos. Como já foi dito, isto foi um projeto europeu, foi um projeto financiado pelo governo alemão, o Ministério do Ambiente, para fomentar a ação de mitigação às alterações climáticas ao nível local e fazer esta ligação entre as estratégias europeias e a ação local, quer em municípios, quer em escolas. E assim, um resumo muito rápido, o projeto apoiou a implementação de medidas de ação climática e economia de energia em mais de 50 escolas, permitiu a conexão e a capacitação entre comunidades locais, vamos chamar maioritariamente municípios e técnicos municipais, criou redes de partilha entre as 11 parceiros que faziam parte do projeto, entre agências nacionais, instituições de ciência, entre outras, e uma grande colaboração e cooperação, quer bilateral, quer multilateral, entre os vários ministérios, vários países, maioritariamente via Ministério do Ambiente, para organizar eventos e discutir as políticas climáticas que estavam a ser aplicadas, e cá em Portugal com um grande foco no financiamento para esta ação climática. O que sempre esteve presente do porquê trazer a arte é esta pergunta que eu tenho tido, que é o que é que fará despertar a consciência, a curiosidade e a vontade de todos nós, e os jovens especialmente, de parar para refletir, sentir o que está a acontecer e agir de uma forma que regenera as situações em questão. Neste caso estamos a falar de alterações climáticas e os outros temas com que a mesma interage, as alterações climáticas. E para mim esta é aquela frase do Einstein de que nós não podemos resolver os problemas que causamos no mesmo nível de consciência com que os criamos. E, portanto, esta questão de como é que podemos começar a sair apenas da partilha da informação científica para crescer e envolver as outras dimensões do ser humano, porque temos várias ondas, caso a gente mantenha a mesma forma de pensar. Então, em 2013, o Grupo CCM foi convidado para organizar uma conferência, e aí, porque também tínhamos orçamento, trouxemos pessoas que sabem fazer registros gráficos, e nós fizemos o registro gráfico de toda a conferência, e foi um sucesso. Pessoas que não tinham tempo leram todo o relatório da conferência, tirando as mensagens principais, e depois ligavam e partilhavam como é que era possível, que eles não tinham tido
eles não têm tempo na agenda e mesmo assim dedicaram-se meia hora, uma hora, a ler toda aquela arte e conteúdo científico, e isso ficou por trás da minha orelha. E então todo o processo tem sido, a partir daí, de trazer grupos musicais que criam música sobre temas, instalações artísticas, por forma a trazer o tema das conferências científicas e de outros estudos de uma forma mais holística, e a partilha foi sempre das pessoas de que eu geralmente quando vou a uma conferência, um evento científico, saio de lá com pouca energia, com o cérebro, com a cabeça a latejar, e é das primeiras conferências científicas que eu estou a sair e saio íntegro, saio bem, porque sinto que as minhas várias partes foram respeitadas. E depois desse evento tivemos o projeto do Clima Adapto Local, e eu também tendo conhecimento do projeto 2055, o Bruno lançou e já referiu há pouco, foi novamente um desafio que foi lançado ao Bruno, porque o projeto era ao nível nacional, trabalhava com as câmaras, mas como é que isto passa para a comunidade, para os cidadãos em geral? E então lançámos a reportagem especial, que foi um êxito, foi para as escolas, os professores usavam, davam aos alunos, eles iam para casa e no dia a seguir estavam todos a falar sobre o tema, sem o professor ter dado um minuto sobre o tema das alterações climáticas. E, portanto, quer o Bruno, quer eu recebemos feedback de professores a trazer que é uma ferramenta útil. E depois, com este projeto da mitigação, novamente, conseguimos convencer o governo alemão a apostar neste projeto, e a verdade é que agora o livro está em 7 países, traduzido nas diferentes línguas. E porquê a arte? Porque a arte traz-nos outra parte do nosso cérebro, do nosso ser, e faz-nos expandir. É uma forma interessante de fazer storytelling, de contar histórias, que é uma das formas naturais dos seres humanos partilhar informação e dela percorrer gerações e territórios, e porque há aqui algo entre a arte e a ciência que está a ser explorado até do ponto de vista científico, que é interessante. Não é a minha área, mas eu gosto muito, e está muito vivo no nosso grupo de investigação, no CE3C, na própria faculdade. E o próximo passo para mim é muito que o livro não é um fim em si, mas é uma ferramenta de trabalho. E para mim, eu vejo o livro a ser usado em escolas como um manual onde há fichas, onde se iniciam reflexões entre os estudantes. Portanto, para mim é um meio de chegar, e eu aqui dou o exemplo das maletas da sustentabilidade, que a Agência de Energia e de Ambiente da Rábida criou e foi desenvolvida por uma doutoranda aqui da faculdade, que está a fazer investigação sobre jogos para a sustentabilidade, no âmbito do programa doutoral de alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, e o outro projeto, também ancorado na Faculdade de Ciências, que é um grupo de estudantes que hoje já envolve auxiliares, investigadores, professores, que trouxe estas preocupações, estes conhecimentos para ações concretas que regeneram. Aqui embaixo vemos a Floresta, foi uma das últimas ações, em colaboração também com a direção, de vermos isto a nascer de jovens e de pessoas que estão interessadas e estão inspiradas para agir. E assim fica aqui a minha apresentação. Grato a todos e a todas, e até já. Gil, muito obrigado. Eu pedi agora ao professor Filipe Duarte Santos que, por gentileza, nos trouxesse as suas palavras sobre a perspectiva de investigação nestas matérias. Obrigado, Filipe. Muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui presente convosco e poder dar os parabéns diretamente àqueles que fizeram este livro. Eu, de certo modo, também estive envolvido neste projeto, Beacon. É um projeto que, com verbas da Alemanha, foi a Alemanha que, o governo alemão que decidiu ter uma ação junto dos países do leste da Europa e do sul da Europa relativamente à adaptação às alterações climáticas, não só a adaptação, mas também mitigação, e esses países foram os países que já foram referidos, e enfim, foi possível aproveitar essa oportunidade. E dar os parabéns a todos que fizeram
este livro, que me parece uma forma de comunicar muito, muito importante e que vai ao encontro, não é, das preocupações de uma forma que é interessante, que é agradável, e que é a banda desenhada, e realmente já há uma experiência relativamente grande neste domínio, em termos de livros deste tipo, enfim, neste grupo, não é? Que vai evoluindo, não é? Quer dizer, as pessoas vão mudando de sítio. O Gil aparentemente vai sair da faculdade e, portanto, vai ter outros horizontes, mas de qualquer modo, dar os parabéns. Pediram para eu falar um bocadinho sobre alterações climáticas e é isso que eu vou procurar fazer, se eu entender como é que isto funciona. Ok. Apenas 3 perguntas e para ser breve. A primeira é saber se estamos ou não perante uma emergência climática. Bom, isso tenho a impressão que começa a ser algo cuja resposta é positiva. Estamos, de facto, perante uma emergência climática e um dos elementos que contribui para justificar esta afirmação é este relatório que provavelmente alguns de vós tiveram notícia e que saiu este verão, um relatório do IPCC. É o 6º relatório. O IPCC começou a fazer relatórios em 1990, este é o 6º. Durante o ano 2022 vão sair mais 2 relatórios relativos a este relatório conjunto, não é? Cada relatório tem 3 partes, esta é a parte relativa ao clima e depois há uma relativa à adaptação, impactos e adaptação, e uma terceira relativa à mitigação. A razão disso é porque as emissões de gases com efeito de estufa estão a aumentar. Aqui o dióxido de carbono, estão a ver, já se aumentaram mais de 50% desde o período pré-industrial. Portanto, isto é uma coisa que é medida em vários locais do mundo, em particular aqui em Hawaii, também é medida em Portugal. Há destes aparelhos de medição no nosso país e por todo o mundo. Portanto, é uma coisa muito sólida do ponto de vista científico. Se nós quisermos ver qual foi o comportamento das emissões e da concentração, a concentração está vermelho, as emissões azul, estão a ver, são gráficos exponenciais. Os gráficos exponenciais não têm assim uma convivência muito fácil, não é, com os seres vivos. E estão a ver que as emissões continuam a subir e a concentração também. No que respeita à temperatura, tem havido um aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície. Aqui estão dados de 6 observatórios, 6 laboratórios, porque não é fácil fazer a média das temperaturas para todas as estações meteorológicas que existem no mundo e que estão certificadas pela agência, por uma das agências das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial. Bom, aqui é das coisas mais preocupantes, que é um avanço das zonas áridas. Quer dizer, chove menos à escala global. E há 3 dias saiu um relatório da Organização Meteorológica Mundial, especificamente sobre a questão da água, e em que mostra que isto é um facto. Quer dizer, chove menos. Não quer dizer que haja sítios em que chove bastante, há sítios que continuam a chover muito, mas em média chove menos, e nos sítios que são áridos, essa déficit de precipitação traz problemas significativos. Portanto, o que se passa é que as zonas úmidas passam a zonas subúmidas, as subúmidas semiáridas, as áridas áridas e as áridas a hiperáridas, e estão a ver, parece uma doença, não é? Quer dizer, tem assim o aspecto de uma coisa que afeta a região do Mediterrâneo, o Médio Oriente, parte da Ásia, o sul da África, não é? O sul da África muito, também um pouco a parte oeste da África, a Austrália, o Nordeste brasileiro e a parte leste, perdão, a parte oeste da América do Norte e também da América Central. Aqui, focando no Mediterrâneo, estão a ver,
Isto é um gráfico com a vulnerabilidade à desertificação, séria no caso do castanho escuro, moderada no caso do castanho claro. O amarelo mais escuro é as zonas hiperáridas, desertos, e o mais claro são zonas desérticas. E estão a ver que há uma progressão, não é? Uma progressão do deserto, se quiserem, ou das zonas áridas, do norte da África para o sul da Europa, com a Península Ibérica ali bastante em relevo neste aspecto. Em Portugal há um decréscimo da precipitação, isto é um trabalho recente, 2020, as duas figuras, central e à direita, é a média da precipitação anual num período de 50 anos, e no período mais recente de 50 anos, estão a ver que a área a branco, em que a precipitação é inferior a 400 milímetros, é uma área que é relativamente pequena no primeiro período de 50 anos, mas que se alargou, não é? Que se alargou muito no segundo período de 50 anos e também apareceu um bocadinho na Beira Baixa e em Trás-os-Montes. Mas, quer dizer, não é só naquelas áreas, em todas as áreas a precipitação é mais baixa, o que é que nas áreas em que chove bastante, enfim, não se nota tanto. Não é? E aqui é a mostrar que aquele decréscimo ocorre sobretudo no gráfico em cima à direita, na primavera, nos meses de janeiro, fevereiro e março, um decréscimo a partir da década de 70. E, portanto, isto são projeções para o futuro. Se a temperatura não aumentar mais do que 1,5 graus, já aumentou 1,1 grau, se não aumentar mais de 2 graus, se não aumentar mais de 3 graus, e estão a ver que as coisas se agravam em termos do decréscimo da precipitação na zona sul da Europa, quanto a temperatura média global aumenta. E aqui é o número de dias por ano com o índice meteorológico de perigo de incêndio florestal, que também aumenta significativamente. Enfim, referi apenas estes dois casos, da precipitação que tem impactos na agricultura e nos recursos hídricos e também dos incêndios florestais. A segunda questão crítica é saber se há ou não vontade e determinação à escala global para resolver este problema. E, em parte, a resposta vai ser dada em Glasgow, na Conferência das Partes, que vai ter lugar de 31 de outubro a 12 de novembro, a COP26. E o Acordo de Paris permite que todos os países voluntariamente apresentem aquilo que consideram ser a sua capacidade de redução das emissões. Portanto, enfim, democracia para todos os países, coisa que não existia no Protocolo de Kyoto. E todos os países fizeram contribuições nacionalmente determinadas, quando foi em 2015 da Conferência de Paris. E o problema é que essas contribuições não são suficientes neste momento para convergir para uma situação em que o aumento da temperatura é inferior a 2 graus Celsius. E é aqui que, neste slide, estão a ver atualmente a trajetória a vermelho, enquanto que a trajetória que cumpre o Acordo de Paris a trajetória a verde. Bom, aqui já são coisas mais detalhadas, mas essencialmente é o seguinte, quer dizer, as emissões globais têm de crescer, estão a ver? E isso é muito difícil porque nós temos uma enorme dependência nos combustíveis fósseis. E isso tem implicações no desenvolvimento económico, no desenvolvimento socioeconómico. E, portanto, esta transição é uma transição que é possível, mas que é muito exigente e os países, enfim, não estão, muitas vezes não têm até condições de fazer essa transição. A pandemia decresceu as emissões de gases com efeito de estufa de 7% em 2020 relativamente a 2019, mas isso não teve grande efeito sobre a concentração. É a mesma coisa de que vocês terem uma piscina, não é? Que tem uma torneira, não é? E nós fechamos o débito da torneira em 7%, mas a piscina continua a encher, não é? Quer dizer, só quando a gente fecha completamente a torneira é que a certa altura a piscina deixa de encher.
e até diminui o volume, não é? Com a evaporação. Portanto, bom, isto aqui é para mostrar que, de facto, as emissões decresceram de 2,6 gigatoneladas, milhares de milhões de toneladas de CO2 no ano 2020, relativamente a 2019, e só para termos uma ideia, era necessário que se reduzissem entre 1 e 2 gigatoneladas, entre 1 e 2 gigatoneladas em cada ano desta década. Portanto, não só de 20 relativamente a 19, mas como 21 relativamente a 20, 22 relativamente a 21, e estão a ver que isso não está a acontecer. Portanto, temos aqui realmente um problema, enfim, que afeta sobretudo, enfim, vocês que são mais novos, não é? Que estão aqui presentes, a mim, enfim, tenho 79 anos, de maneira que... mas as pessoas mais novas, de facto, enfim... finalmente, a questão fundamental é saber quem vai pagar esta transição, não é? E, a propósito, aquelas NDCs, National Determined Contributions, algumas delas, os países, quando as escreveram, disseram, atenção, nós queremos, de facto, reduzir deste valor, mas não o podemos fazer sem a ajuda dos países mais desenvolvidos. Portanto, são condicionais. Não é? São condicionais. Se não houver essa ajuda, essa redução não se fará. Portanto, há aqui outra problemática, que aliás é interessante, porque é uma problemática relativamente recente, quer dizer, nos anos, princípio deste século, 2000 e antes disso, não é? Porque essas coisas começaram-se a falar a partir de 1988, quando se criou o painel intergovernamental para as alterações climáticas. Não havia esta ideia tão clara, mas é realmente necessário reduzir de zero as emissões. Claro que isso é impossível, mas o que é que nós podemos fazer? Podemos ter algumas emissões, mas compensar essas emissões com a captura de CO2 da atmosfera. Não é? E, portanto, deve haver. Não é? Nós retiramos da atmosfera, mas também pomos um bocadinho, mas fica neutro. Isso que se chama neutralidade carbónica. Mas isso é que é realmente difícil de fazer. E aqui vocês veem várias trajetórias. Este gráfico creio que é... Não consigo ver. Today era 2015. Suponhamos que era 2015. E, portanto, em 2015 ainda se conseguia evitar os 2 graus sem ir para as emissões negativas. E mesmo assim era uma trajetória, estão a ver, impossível. Quer dizer, aquela redução dramática, não é, das emissões é impossível de fazer, não é? Na prática, não, os países não aguentam uma coisa dessa. Era, enfim, o desemprego, era o colapso económico. Portanto, para ter uma curva smooth, não é? Quer dizer, é necessário depois ter emissões negativas, que é esta parte vermelha que vocês veem aqui. E obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Filipe. Nós não temos previsto no programa, mas temos agora um bocadinho, 5 minutinhos, para alguém da audiência colocar uma pergunta a algum dos oradores. Se houver alguém interessado em colocar uma pergunta, temos aqui um microfone disponível. Por isso, daqui a bocadinho vou começar a contar como nos leilões. Temos uma... Senhora ali atrás, por favor. Boa tarde, muitos parabéns. Sou professora de Geografia, estou em representação aqui da Associação de Professores de Geografia. Lidamos quase todos os dias com estas questões nas aulas e é fundamental aquilo que fizeram, que é ligar a arte à ciência. Porque, infelizmente, mesmo nas escolas secundárias, básicas, às vezes... Quaisquer professores, sem formação em ciências, acham que já sabem tudo sobre alterações climáticas, porque leram os artigos, etc. Enfim, correm às vezes afirmações, ou incorrem em afirmações que não são cientificamente baseadas. Portanto, desde já os meus grandes parabéns por finalmente
E isso é muito importante, termos livros que tenham uma linguagem científica clara, mas correta, sem erros de conceitos. E depois uma pergunta muito mais desafiante é: para quando o jogo? O jogo, o mesmo jogo. Para quando o jogo, o mesmo jogo? Eu digo isto porque eu fiz um mestrado, quer dizer, a minha tese foi exatamente sobre os jogos e simulações em salas de aula, e será muito interessante desafiar este projeto, desafiar as escolas a criar o jogo mesmo, porque de resto as pistas para esse jogo estão lá todas, e muito bem descritas. Muitos parabéns, eu li a versão inglesa, não domino o inglês, mas mesmo muitos parabéns, porque é fundamental que a arte e a ciência e as várias disciplinas se juntem, mas com um discurso correto, cientificamente correto, e mostrar que, efetivamente, divulgar, mas divulgar cientificamente, e com arte. Mesmo os meus parabéns. E o desafio para o jogo, que era realmente uma ideia que eu acho que era interessantíssima. Obrigada. Obrigado pelo seu comentário. Eu também gostaria muito que houvesse jogo. Eu, na verdade, imaginei um jogo. A personagem, não sei se percebeu no livro, a personagem começa por pensar num jogo de competição e depois, mais tarde, abandona a ideia para pensar num jogo cooperativo. Há um jogo cooperativo chamado Pandemia ou Pandemic, que eu comecei por comprar antes da pandemia e depois larguei, por uma questão de sanidade mental. E eles fazem também a cooperação, portanto é um jogo de cooperação entre todos os jogadores. Eu gostaria muito de criar um jogo desse género. Há uma doutoranda de que o Gil falou, que trabalha em jogos, e eu falei-lhe da possibilidade de fazer um jogo cooperativo que tivesse alguma inspiração no livro. Não sei se ela o irá fazer. Eu gostaria muito também que houvesse jogo. Obrigado. Mais uma questão lá ao fundo. Olá, conseguem ouvir com máscara? Okay. Primeiramente, parabéns. Eu sou Gislaine Façanha, sou doutora em alterações climáticas e represento a Organização Zero. O professor Felipe foi meu professor no doutoramento. Olá. A minha questão é mais relacionada com a narrativa que usaram no livro, porque eu trabalho com um projeto europeu chamado ECDEAR, Climate, e eu faço um trabalho a nível nacional com a linguagem que usam com jovens. E eu acho muito desafiante também ter uma linguagem única para todos os jovens europeus. Então, eu queria saber mais um bocado dessa experiência, porque eu tenho este desafio no meu trabalho. Então, esta é a minha questão. Obrigada. Como eu referi, quer dizer, é muito difícil escrever para 7 países diferentes. É mesmo muito difícil. O que nós tentámos fazer foi, como eu expliquei há pouco, haver uma identificação do nosso público-alvo com as personagens principais. E daí termos criado 2 jovens adultos que depois tivessem uma linguagem simples. Há aquela coisa da picardia entre os irmãos, não sei se leu o livro em inglês, mas existe aquela coisa dos irmãos se darem mal, o irmão ser mais rebelde. Ou seja, há aqui uma série de coisas que eu identifico como características humanas, não é? Picardia entre irmãos, eu e o meu irmão tínhamos imensas, portanto é algo que eu posso falar por experiência. E depois todos os outros elementos que eu falei há pouco, em que tentávamos nos aproximar ao leitor, nomeadamente a recriação de cidades europeias e de cidades dos países onde as pessoas estavam a ler o livro, não é? Portanto, recriar Cracóvia para um polaco, para um jovem polaco, é uma coisa interessante, calculo eu. E aí o tal terceiro elemento, que é o elemento da viagem, o Interrail ou uma coisa do género, é uma coisa clássica que muita gente faz. Eu gostaria de ter feito, não consegui fazer na altura devida, mas é uma coisa que eu acho que também é comum aos jovens. Portanto, todos estes elementos são uma tentativa de aproximar-nos do leitor e de um leitor que é mais ou menos desconhecido. Eu não sei como é que pensa um polaco ou um alemão, um jovem de 15 ou 16 ou 17, não sei bem. Portanto, tenta ir pelo que é universal. Ok? Obrigado.
Sim, uma última pergunta. Obrigado e parabéns pelo projeto. A minha questão é sobre como é que está a investigação em Portugal sobre novas tecnologias e novo conhecimento para responder às alterações climáticas, porque, como mostraram, a nossa economia está mal montada, os princípios não são sustentáveis e que apenas quando há uma crise ou quando há uma pandemia é que as nossas emissões reduzem. E para que não seja um cenário catastrófico em que que não há maneira de mudar, ou se mudarmos vai haver uma crise na economia, despedimentos, falta de trabalho, mas que haja uma transição. Como é que está a situação atual e como é que os alunos, porque eu gostava de participar e ver mais projetos a acontecer e mais envolvimento da comunidade universitária e dos jovens para criar projetos e fazer investigação, dados que possam ser depois replicados em mais experiências e dar passos cada vez maiores e mais seguros nessa direção. Obrigado pela pergunta. Eu creio que a pergunta foi como é que os estudantes se podem envolver mais neste processo, não é? Pois, exatamente, isso acho que é uma questão muito interessante e é perfeitamente possível, reparem. E há várias maneiras de fazer isso, quer dizer, há uma maneira que é através de maior conhecimento sobre este tema e, portanto, isso é algo que, evidentemente, as universidades desempenham um papel muito importante nesse domínio, mas, para além disso, também há muitos estudantes que têm ativismo, não é? Ativismo neste domínio. E isso, enfim, na minha opinião, é uma força hoje em dia. Quer dizer, é uma força. Enfim, penso que todos nós estamos aqui nesta sala, conhecemos a Greta Thunberg. A Greta Thunberg, também conhecemos a Greta Garbo, mas a Greta Thunberg. Ela, de facto, é uma pessoa que tem, penso eu, que tem conseguido compatibilizar o seu ativismo, não é? A sua militância com a sua carreira de estudante, não é? Ela não abandonou os estudos e tem sido muito criticada em certos meios, não é? Mas a questão que está aqui é a questão da justiça, não é? Da justiça climática. E a justiça climática tem a ver com o facto de que há grandes diferenças de vulnerabilidade no mundo, não é? Entre certos países. E também dentro do mesmo país há pessoas que são mais vulneráveis do que outras, não é? Há muitos estudos, há muita investigação feita. Se interessa por esse assunto, há muita investigação feita. Mas, enfim, aquilo que posso dizer é que, de facto, há essa via dos jovens serem mais ativos, não é? sobre esta questão. Sim. Eu hoje estou a ouvir mal porque tenho aqui um problema dos meus... Mas não há problema. Mas então, portanto, falou no conhecimento que a universidade pode fornecer e desenvolver, mas depois o ativismo tem que vir de fora, tem que vir da pessoa. Portanto, reformulando, vocês estão dentro da universidade, vocês, percebendo como é que o sistema funciona, acham que há mecanismos fortes que podem dar resposta? Ou há coisas novas que têm que ser implementadas, que têm que ser organizadas fora da academia para fazer isso acontecer? Sim, mas repare, também acontece que as universidades podem dar o exemplo, não é? Quer dizer, podem dar o exemplo e estão a dar o exemplo.
no sentido de diminuir as suas emissões, não é? Quer dizer, de serem neutras e de mostrar a viabilidade de certas, enfim, de certas soluções inovadoras, como, por exemplo, aquilo que foi referido pelo Gil, creio que foi, que é a horta, não é? A horta da faculdade, e que é um espaço pequeníssimo em que vocês veem crescer tudo, quer dizer, e produzir, não é? Quer dizer, sem fertilizantes, não é? E, portanto, a Universidade também tem essa função e de utilizar energias renováveis na medida do possível e de se poupar energia e, enfim, e também da mobilidade das pessoas, portanto, e há organizações de universidades que têm estas preocupações e que funcionam como redes, não é? Redes para promover estas ideias. Para dar um exemplo concreto, nos Estados Unidos, a certa altura houve um movimento, quer dizer, é diferente, o financiamento nas universidades da América é diferente na Europa. E nos Estados Unidos acontece que as universidades beneficiam de doações muito grandes, não é, dos seus alumni, ou seja, dos seus antigos alunos. E depois as universidades gerem aquilo, enfim, da melhor maneira para que seja rentável. E a certa altura, isto já uns 10 anos, começou a haver um movimento no sentido de verificar se as universidades estavam efetivamente a investir esses fundos que têm em energias renováveis. Não é? E isso é o disinvest, não é? Quer dizer, portanto, desinvestir nos energias renováveis. Note-se que nem todas fizeram isso. Harvard, que é a mais rica de todas, é aquela que tem o maior fundo, não fez isso. Mas estão a ver, portanto, há muitas formas das universidades intervirem e, evidentemente, os estudantes aí são uma força motora, não é? Quer dizer, nós professores aprendemos muito convosco, não é? Quer dizer, é exatamente esta convivência, não é? Entre gerações diferentes que é enriquecedora e é potenciadora e cria uma dinâmica que é muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, se calhar, deixava aqui um complemento a estes comentários do Filipe, relativamente aqui à nossa faculdade, para vos dizer que a faculdade já há cerca de 3 anos embarcou num projeto que se chama Laboratório Vivo para a Sustentabilidade. Laboratório Vivo para a Sustentabilidade. Vocês podem encontrar esse laboratório, a expressão desse laboratório dos projetos que ele engloba na página da faculdade, ok? Onde tem um destaque particular, e vão ver que há vários dos aspectos que o Filipe aqui referiu que estão lá a ser abordados, desde a reciclagem até a utilização de energias renováveis, até à horta focal que o Gilino há pouco referiu, até telhados verdes que mantém a temperatura adequada de acordo com aquilo que é necessário sem o gasto de energia, e várias outras coisas. E há até mais, desde há 3 anos esta parte, um concurso de ideias para a sustentabilidade que junta professores e alunos e, enfim, não só, e funcionários, quem quiser da comunidade de ciências, para promover boas práticas da utilização dos recursos dentro do campus. Isto para vos dizer que este esforço deve ser um esforço de todos, naturalmente que as universidades têm um papel grande a desempenhar, porque elas são, estamos nós em querer, e pelo menos eu acho que devem ser, o farol que guia as pessoas menos letradas cientificamente para estes aspectos, e portanto por isso é que as universidades são o que são, não é? Que têm os meios que têm para investigar, para levar a sociedade para a frente também neste aspecto. E, portanto, não se coíbam de entrar em contacto com os colegas que conheçam na faculdade para lançar ideias que permitam tornar o campus sustentável, porque as coisas nascem assim, não é? Do conjunto das partes que nós vamos fazendo um todo coerente e melhor, e cada vez melhor. Talvez deva dizer-vos também que há dias atrás o prémio do concurso do ano passado foi atribuído no dia de acolhimento aos novos estudantes, e foi dado a um projeto que visa otimizar o consumo de energia nos laboratórios de ciências. Portanto, isto é um trabalho que não é tão simples assim de fazer, é preciso ver como é que a energia está a ser gasta, como é que se pode otimizar o seu consumo,
e tentar reduzir o seu consumo de maneira que naturalmente não prejudique as aulas e que permita que a faculdade seja mais sustentável. Antes de passarmos aos autógrafos, eu queria deixar-vos 2 últimas palavras muito breves sobre o gosto que é para mim estar aqui nesta sessão. Eu acho que realmente a faculdade tem feito um caminho notável neste aspecto de colocar no mundo a informação científica de maneira cada vez mais abrangente. Os colegas da área de comunicação e imagem que estão aqui comigo sabem que tem sido um esforço que temos feito coletivamente nos últimos anos e que eu acho que está a ser conseguido a pouco e pouco. É importante que façamos isto com o rigor necessário para as pessoas não deixarem de nos ver como o tal farol que eu vos falava ainda há pouco. Temos que ser concisos no que dizemos e precisos no que dizemos, sem alarmismos, mas claros e factuais. E esta faceta mais lúdica de olhar para a comunicação de ciência, que tem a ver com a banda desenhada ou com os jogos, ou seja, com o que for que nós imaginemos que é útil para fazer a comunicação de ciência, eu acho que nós temos de facto de ir abraçando estas diferentes formas de comunicar, porque o público é diverso, o público tem idades diferentes, perspectivas diferentes da vida e da sociedade, e portanto para chegar o mais longe possível dentro da sociedade nós temos que ser cada vez mais criativos. A faculdade está a tentar fazer o seu papel nesse aspecto, com muito esforço dos seus investigadores, em particular, porque para além da investigação em coisas sérias, digamos assim, que fazem, ainda conseguem tirar tempo e dar um pouco da sua paixão, em particular à banda desenhada e a outras coisas que fazem para comunicar aquilo que é importante que a sociedade conheça. Por isso quero dar-lhes aqui, em nome da Faculdade de Ciências, os parabéns, não só aos que estão aqui hoje representados, mas também a todos os outros que fazem este esforço, e garantir-vos que a Faculdade de Ciências vai continuar a fazer este caminho, a bem de todos, espero eu. Muito obrigado a todos por terem vindo. Passo agora, então, aos colegas para a sessão de autógrafos. Obrigado.